Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os pré-requisitos necessários para instalação e configuração do banco de dados Oracle. Eu estou com uma telinha aqui aberta do Chrome, tá? Vamos navegar um pouco na documentação e eu vou listar para vocês aqui alguns pré-requisitos mínimos para a gente prosseguir aqui com a instalação. Então, Oracle Database 19c pré-rex ou pré-requisitos Linux. A sugestão já foi a primeira. O primeiro link aqui, ó, que é o link oficial da documentação, docs.oracle.com, tá? Vamos clicar aqui. A gente já consegue visualizar na URL que é relacionada à versão 19, então a gente está correto aqui. Na documentação, no menu, a gente tem um menu. Ele vai pedir aqui para mim só aceitar o cookie. Vamos aceitar aqui. Então, a gente tem um menu do lado esquerdo. Tem um prefácio aqui, né, um sumário com os links informando, né, pré-requisitos para sistema operacional, pré-requisitos de RPM, parâmetros de kernel, criação de grupos de usuários, tá? O usuário Oracle a gente já criou numa das aulas anteriores. A gente criou o usuário grupo, então tem aqui, por exemplo, ó, configurando grupos de usuários, né, no sistema operacional. Então tem aqui como validar, tal, criação do usuário. Tem a parte também de instalação, né? Então os steps necessários para fazer a instalação. Eu vou ensinar aqui para vocês o básico. Eu vou deixar como lição de casa para vocês navegarem aqui na documentação, tá? Isso é um exercício para vocês fazerem, para vocês se acharem. Imagina que vocês nunca fizeram a instalação do Oracle na vida. Por onde começar, né? Então tem aqui toda a documentação para vocês lerem primeiro, para somente depois prosseguir com a instalação. Que eu vou fazer aqui com vocês agora. Como o foco do curso é a prática, vou dar uma mastigada aqui com os pré-requisitos mínimos necessários e aí a gente segue com a instalação, tá? Mas eu deixo ele de lição de casa para vocês dar uma lida na documentação. Então vamos lá. Primeiro, parâmetros de kernel. Então a gente vai aqui na lupinha aqui, ó, do lado esquerdo. Vamos fazer uma busca. Kernel parameters. Vamos dar Enter. Ele vai trazer tudo que tem referente a essa documentação. Tudo que tem kernel parameters. Então, ó, alterando o kernel, configurando o kernel. Mínimo, que é o que a gente precisa, tá? Então aqui é o mínimo. Eu vou clicar com o direito, abrir uma nova aba. E depois alterando os valores. Então vamos abrir aqui, ó, as abinhas. Vamos lá. Parâmetros mínimos, né, para fazer a instalação. A gente tem os valores, e lembrando que os parâmetros de kernel são parâmetros do sistema operacional, não tem nada a ver com o Oracle. Só que para utilizar o produto Oracle, a gente tem que ter um mínimo, né, um ponto de partida. E aí é aqui onde a gente vai encontrar o ponto de partida para os valores do kernel, para esses parâmetros, tá? Então aqui tem todos os parâmetros necessários. A gente não vai entrar em detalhe. Eu recomendo que vocês busquem a documentação do Linux para cada parâmetro, para vocês entenderem o que cada parâmetro faz, tá bom? E no segundo link que a gente abriu, a gente tem aqui os comandos que mostram como a gente valida, né, se os valores que a gente tem corrente no sistema operacional são os valores que a gente precisa. E embaixo, ele dá a recomendação de um arquivo que a gente precisa criar. E ele dá bem mastigado aqui os parâmetros que a gente precisa colocar com os valores, tá? Então, ó, esses parâmetros aqui é o equivalente a esses aqui, só que com os parâmetros necessários. Tá vendo esse daqui, ó, kernel.100, ó, 250, 32.100, 128. Ó, é referente a cada um desses semáforos aqui, como é chamado esse parâmetro. 250, 32.100, 128. Então tá aqui os valores já mastigadinho. O que a gente vai fazer? Vamos copiar aqui o nome desse arquivo. O nome não importa. O mais importante aqui é o diretório e a extensão .conf para o sistema operacional entender que é um arquivo de configuração, tá? Mas a gente vai respeitar aqui a documentação e até para facilitar a vida de vocês, a gente não vai fazer muita customização aqui que não tem necessidade.
fazer o básico que dá certo, né? Então vou abrir aqui o MOBA, VI, espaço, o nome do arquivo. Então um arquivo novo, ó, pressionar a tecla I para entrar no modo de inserção. Vou voltar lá na documentação, vou copiar esses valores, então seleciono tudo, Ctrl C. Lembrando, a gente está utilizando o MOBA, então quando a gente vem aqui para o MOBA, tudo que está em memória que foi selecionado com Ctrl C, a gente consegue clicar com o botão direito do mouse e ele cola, beleza? ESC, WQ. Então beleza, a gente já tem ali os parâmetros de kernel configurados. O que a gente precisa agora? Voltar na documentação. Vou fechar aqui essas abinhas. Deixar só uma aba aberta. A gente tem o limits com M, né? Limits.conf. Tá? Clicar na lupinha. São os limites. Quantos processos a gente pode abrir. O subprocesso, quantos arquivos ele pode abrir. Tá? Vamos clicar aqui, ó. Na doc. A gente tem os parâmetros aqui, então essa coluna resource é os parâmetros, e a gente tem um limite, o valor mínimo e máximo, ou seja, soft e hard, tá? Tem uma descrição breve aqui do que significa cada um. Aqui embaixo, como verificar os valores para esses parâmetros, tá? E qual é o arquivo que a gente precisa alterar, que a gente precisa incluir esses parâmetros. Então é aqui, ó, /etc, /securities, security /limits.conf. Vou selecionar Ctrl C, abrir o MOBA, VI, vamos colar com o botão direito, Enter. Navegar até o final do arquivo, segura o Shift no modo de navegação e pressiona GG duas vezes. Shift mais GG duas vezes. Fomos ao final do arquivo, pressiono o I para entrar no modo de inserção, Enter, Enter, para começar uma linha nova, né? Subir aqui com a setinha. Então, a partir dessa linha, a gente vai começar então a definirmos os parâmetros de kernel para o usuário. Então, a gente vai dedicar os valores de limite máximo e mínimo para o usuário Oracle, tá? Então, vamos lá, Oracle, espaço. Lembrando, eu só vou respeitar aqui a tabulação, não é necessário, mas para manter a organização, né? Ficar bonitinho o arquivo. Soft. E aí a gente vai então pegar lá os parâmetros na documentação, os valores. Então a gente tem aqui no file, no proc, stack e mainlock. Vamos pegar aqui no file. O mínimo, que é o soft, é 1024 e o máximo 65.536. Então eu vou copiar aqui o hard, que é mais difícil de decorar o valor. Pegar aqui no file, o soft é 1024. Vamos voltar para o MOBA. Então, no file, para o soft, é 1024. Uma outra dica para vocês. Vou pressionar ESC. Voltei para o modo de navegação. Vou copiar a linha onde o meu cursor ele está atualmente. Como é que eu faço isso? Pressiono a tecla Y duas vezes no modo de navegação. Y. Copiei a linha. Como que eu faço para eu colar? É o paste do inglês, né? A letra P. Então eu vou até a linha que eu quero e pressiono P. No modo de navegação ainda, tá? Então ó, eu dupliquei a linha. Modo de inserção. Eu troco soft por hard. E eu colo com o botão direito o valor lá que a gente copiou de 65.536. Beleza? Volto para o modo de navegação com ESC. YYP para duplicar a linha. Soft. E o próximo parâmetro lá era o noproc. Noproc. Vamos ver o valor do noproc. Noproc, ou nproc, perdão. Vou ter que alterar lá se eu coloquei noproc. O mínimo é 2047, o máximo é 16.384. Eu vou copiar aqui o máximo, porque o mínimo que é o soft é 2047 e é nproc. Então vamos voltar lá no MOBA. Coloquei no proc, tá vendo? É nproc 2047 para o soft. ESC YYP
do soft eu troco para hard e o valor do hard 16.384. ESC YYP. Vou trocar o hard para soft. E a gente tem o outro que é o stack. Vamos ver o valor do stack. Ou stack, como vocês preferirem. É 10.240. É o mínimo, tá? E o máximo 32.768 em kbyte. Eu vou manter 10.000 dos dois lados, tá? Tanto para o hard quanto para o soft. E aí tem um momento durante a instalação do Oracle que a gente faz o check dos pré-requisitos junto com a ferramenta e ele traz a lista do que tá bom e o que tá ruim. Beleza? E aí se tiver que alterar lá, ele vai reclamar, a gente altera. Senão a gente guarda o mínimo aqui. Então stack com 10.240. Tanto para o soft quanto para o hard. Vou voltar para o MOBA. Aí ESC YYP, troca soft por hard e beleza. Ele pede um outro parâmetro, um YYP, soft, que é o main lock. E o valor tá lá. Qual que é o valor do main lock? Ele fala pelo menos 90% da memória RAM atual. Se a gente estiver, né, ou quando estivermos utilizando Huge Pages. Huge Pages é um parâmetro de kernel que permite com que a gente aloque um bloco muito maior na memória. E aí ele evita, né, ou ele ajuda I/O em memória. E com isso a gente reduz aí a utilização de swap, tá? Então, page in, page out, para quem conhece um pouquinho de computação. A gente aloca um bloco maior de memória, que a gente chama de Huge Pages. A gente não vai utilizar Huge Pages, então ele fala aqui, ó, quando não utilizando, né, quando o Huge Pages estiver desabilitado, definir então, ao invés dos 90% referente à memória RAM que a gente tem atualmente, definir com pelo menos 3 GB, que aí está a referência em kbyte, que é o que a gente vai fazer. Então vamos definir aqui, ó, vou selecionar Ctrl C. Tanto para o soft quanto para o hard, os valores são o mesmo para o main lock. Desculpa. Vamos lá. Soft main lock, o valor é esse. ESC YYP. Então eu dupliquei. Vamos trocar o soft por hard. Aí ESC WQ exclamação. Deixa eu só conferir uma coisa aqui, ó. Shift Page Up. Beleza. Ele passa aqui na documentação os comandos para o NoFile, para o nproc e para o Slack, para a gente conferir para o usuário se os valores estão adequados. Então a gente tem aqui, ó, o limite espaço "-s" maiúsculo, que é de soft, e aqui "-h" maiúsculo, que é de hard. E o N, que é referente ao NoFile, aqui o U, que é referente ao nproc, e o S, que é referente ao stack. Então é NUS. Beleza? Vamos verificar lá. Para fazer isso, a gente precisa logar na conta do usuário Oracle. Eu vou copiar aqui o primeiro como exemplo. Vamos voltar no MOBA. Então, SU espaço "-Oracle. Então eu sou root. Estou me conectando com o usuário Oracle. Tá, ó. ID. Beleza? Agora a gente executa lá o comando, ó, o limit. Então 1024, que é o valor do soft pro Nfile, né? H, que é o hard, 65.536. Aí a gente tem o soft pro nproc 2047. O hard pro nproc 16.384. E aí o stack, o soft do stack 10.240. E se repete para o hard a mesma coisa. O main lock a gente não verifica. Tá? Exit. Então volto para o usuário root. Tem
um arquivo aí de configuração que a gente vai precisar alterar, que é o /etc/hosts. Vou voltar aqui, ó, que é o vi/etc/hosts. Esse cara aqui, ele simula como se fosse um DNS, mas é um arquivo local, tá? Então ele não responde para a rede, só vai responder para essa máquina. E aí um dos pré-requisitos é que a gente tenha um endereço IP respondendo para o nome da máquina. Então quando a gente faz ping Oracle DB 19c, tem que responder por IP que a gente definiu no servidor. No nosso caso é o 10.10.10.5. Como que a gente faz? A gente só vai adicionar uma entrada nova. Então a gente vem aqui para a última linha. Eu vou pressionar a tecla Shift mais a tecla A. Eu vou entrar no modo de inserção no final da linha, tá? Com isso eu pressiono Enter. Beleza. Agora 10.10.10.5 e o nome do servidor, que é Oracle DB 19c. ESC:2.wq. Para que é isso? O instalador do Oracle ele faz toda a configuração baseada no hostname, mas esse hostname ele precisa ser um hostname que responda para a rede. Então, ó, percebam que está respondendo o ping, tá? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Vamos alterar o IP para um IP que não existe, né? Que a gente não tem ele na nossa rede aqui. O 6, por exemplo. Ó. Vai dar erro aqui, tá? Tá vendo? Destino do host, desculpa, inacessível, né? Unreachable, não, é inalcançável. Beleza? Aí aqui, ó, a gente precisa, na verdade, então, que ele responda por IP que a gente tem na nossa placa de rede, né? Que é o 10.10.10.5. A gente faz o ping novamente lá. Tá vendo? Agora ele responde. Então, isso é um dos pré-requisitos também. Um outro pré-requisito tem dois pacotes aí que são necessários para a gente poder exportar o display, ou seja, a telinha de instalação do Oracle da nossa máquina virtual para a nossa máquina física, para que a gente possa clicar nas opções, para que a gente possa selecionar as opções de instalação. O Oracle ele permite com que a gente faça a instalação no modo silencioso, ou seja, sem interface gráfica, através de arquivos de template, onde a gente já preenche um arquivo de template, onde vai ficar o instalador, qual grupo pertence, blá blá blá. Depois a gente chama o instalador e passa esses arquivos de resposta, né, os arquivos de template, como argumento, e aí ele faz a instalação no modo silencioso, ou da maneira como a gente vai fazer, que é através da interface gráfica, tá? Que é o mais usual. No dia a dia, quando a gente não tem um volume muito grande, se a gente não tem o nosso ambiente automatizado, né? Também é possível fazer automação de instalação e deploy, né? De banco Oracle, de grid, criação de disk group e afins. Vamos lá. Para poder exportar o display, a gente precisa de dois pacotes. A gente vai utilizar o yum search xorg ou shorg, né? Ou xorg. Ele vai trazer uma lista enorme aqui de pacotes. A gente precisa de dois pacotes específicos, que são o xorg x11 úteis e o xorg x11 xout. Esses dois pacotes, então é yum install espaço. Então eu selecionei aqui, clico com direito, espaço, seleciono, clico com direito, pressionar Ctrl L para limpar um pouquinho a tela para vocês. Então, ó, o yum ele aceita como parâmetro na instalação múltiplos pacotes. É só ir dando espaço, né? Pressionar espaço e passar o nome do pacote que ele faz a instalação para a gente em todos os pacotes que a gente passar. Então vamos lá, pressionar Enter. Ele vai levantar todos os pré-requisitos, dependências, né? E a gente pode seguir então com a instalação. Não. Beleza. Instalamos aí o xorg x11 úteis e o xorg x11 xout, que é o que vai permitir a gente fazer o export do display. Um outro requisito que a gente precisa são os discos. A gente vai ter aí dois discos dedicados para o banco de dados Oracle. Um disco de dados e um disco de Redo.
tanto o Redo quanto o Archive, tá? Para quem não está entendendo muito, para quem não tem conhecimento nenhum de Oracle, não se preocupem. A gente vai falar sobre arquitetura, né, estruturas de memória, estruturas de armazenamento. Vocês vão entender o que é um data file, o que é um Redo, o que é um Archive, tá? Por enquanto a gente só está replicando aqui os passos necessários para que a gente tenha a instalação do Oracle propriamente dita. Beleza? Então vamos lá. Dentro do MOBA, Power Off. Então a gente vai desligar a máquina, porque a gente vai lá no VirtualBox novamente e adicionar, né, outros 2 novos discos. Então eu vou ter aqui o VirtualBox. Beleza? Aqui, acertei a telinha. Então a gente tem aqui o VirtualBox, a máquina ela já está desligada. Vou clicar com o botão direito, Settings, né, propriedades. Ele vai abrir aqui a telinha do menu que a gente precisa, que é a parte de storage, que é armazenamento. A gente vai clicar aqui em SATA, adicionar um novo disco, tá? Então a gente vem aqui agora em Create, VDI, Next, dinamicamente alocado, Next. E a gente vai dar um nome para esse cara aqui, ó. DG_Data, que é o acrônimo ou referência aí para Disk Group Data, tá? Consigo redimensionar aqui? Consigo, para ficar mais visual para vocês. Então o nome do nosso disco aí vai ser DG_Data. Com o tamanho de 50 GB e novamente os 50 GB não serão ocupados agora, tá? Então até quanto o disco pode crescer na nossa máquina física? Até 50 GB. E esse espaço só é ocupado conforme a gente vai adicionando coisa para o disco. Então clique em Create e depois a gente seleciona esse cara aqui, ó, Choose. Percebam a ordem dos discos: SO, hora bin, data. Esse cara aqui, ó, é o primeiro disco do sistema operacional. Lá no Linux ele representa, como é uma interface do tipo SATA, é SD, SATA Disk. Ele é o A, é o primeiro disco. Esse é o B, é o segundo disco. Esse daqui vai ser o C, o terceiro disco. E a gente vai adicionar agora o quarto, que é o SDD. Então, Create novamente. VDI. Dinamicamente alocado. Vamos dar um nome para esse cara aqui, ó. DG_Record Recovery, tá? É assim que vai ficar. A gente vai definir ele com 20 GB. Então, clicar aqui em Create. Seleciono o disco. E esse cara aqui, então, vai ser o nosso /dev/sdd SATA Disk D, que é o quarto disco. Beleza? Clique em OK. Start para iniciar a máquina. A gente vai validar agora lá no sistema operacional se esses 2 discos que a gente criou aqui, se eles vão estar presentes, né, no sistema operacional. Aguardar aqui só a console do Linux iniciar para a gente conectar novamente com o MOBA. Aí está iniciando aqui, ó, Starting Machine. Está na minha outra telinha. Vou trazer aqui para vocês. Pressionar Enter para ir um pouquinho mais rápido. Não fica lá o countdown, né? 5 segundos. Deixa ele iniciar. A hora que aparecer login aqui para a gente, aí a gente pode utilizar então o MOBA para fazer a conexão. Deixa só ele iniciar. Bom, beleza. Telinha de login apareceu. Vamos então ao MOBA. Deixar aqui. SSH root @10.10.10.5, que é o nosso IP. Root, que é a nossa senha. Ctrl L para dar um clear, para limpar aqui um pouquinho. Vamos validar se os discos estão lá. fdisk espaço -L pipe grep sd. Primeiro disco, SDA 53 GB com 2 partições. SDA1, SDA2. Essas são as partições. Segundo disco, 50 GB, SDB. Tem uma tabela de partição, /dev/sdb1.
Terceiro disco que a gente adicionou recentemente, não tem nenhuma tabela de partição, /dev /sdc. Quando o disco não tem tabela de partição, pessoal, ele é considerado o que a gente chama de raw device, ou disco cru, tá? Basicamente. E a gente tem o SDD com 20 GB, que também não tem nenhuma tabela de partição. Beleza? Esses aí então foram, vou recapitular aqui. Vamos fazer um cat aqui nos parâmetros de kernel, tá? Então esses são os valores para os parâmetros de kernel. O limit, fazer um cat aqui também. Então para o usuário Oracle a gente definiu esses valores: no file, nproc, stack, mainlock. Instalamos esses dois pacotinhos aqui, beleza? E adicionamos outros dois novos discos, SDC, que vai ficar para o nosso disk group de dados, e o SDD, que vai ficar para o nosso disk group de redo e archive, tá? Para o nosso laboratório aqui. A gente tem agora o /u01, tá? ls espaço -l /u01, que ele tá para o usuário root, tá vendo? Esse cara aqui a gente precisa alterar ele para Oracle. ID Oracle. Então ele vai ficar com o usuário Oracle para o grupo o install, beleza? Como que a gente faz isso? Shawn desculpa, o nome do usuário que a gente quer, o grupo que a gente quer e o diretório /u01. Como não tem nenhum subdiretório, não tem nenhum arquivo aqui dentro, eu não passei o "-r" maiúsculo, mas a gente poderia fazer assim, ó, que é a recursividade, né? Então vai afetar o /u01 e todo o resto que está lá dentro, arquivos e diretórios. Beleza? Poderia ser feito dessa maneira. Mas como não tem nada lá dentro, então ls espaço -l a gente consegue ver aqui embaixo já, ó, que o /u01 agora pertence ao usuário Oracle, que tem o grupo o install. Beleza? Então a gente vai fazer a instalação do binário do Oracle aqui dentro desse diretório aqui. Fechou? Tem só recapitulando de novo, cat /etc/hosts. A gente tem aqui o IP 10.10.10.5 e o Oracle DB19C. Esses são então os pré-requisitos básicos, mínimos, para a gente prosseguir com a instalação. Nas próximas aulas a gente vai fazer o download, né, do instalador do grid e do instalador do banco, fazer o upload para o servidor, fazer a descompactação e partir de fato para a instalação. Até antes da instalação a gente consegue rodar o utilitário para verificar os pré-requisitos, para ver se o que a gente tem instalado atende ou se falta um ajuste ou outro, tá? Então eu deixo até, com boa prática do meu lado, quando eu estou fazendo uma instalação de um servidor novo, de um banco novo, eu já tenho mais ou menos de cabeça por conta da experiência, mas eu sempre executo pré-install e o que ele apontar de erro ali a gente corrige, tá bom? Então eu aguardo vocês agora na próxima aula.